Fala pessoal, Felipe aqui de volta no canal da Coinext e hoje com certeza um dos vídeos mais importantes que você vai ver, que justamente vamos responder aquela pergunta, né? Dá ou não dá para se aposentar só com Bitcoin? Essa é uma questão muito polêmica, muita gente fala que dá, muita gente fala que não dá. E aqui com números, né, a gente vai tentar dar um pouco de clareza sobre essa questão. Obviamente vai ter muita opinião pessoal aqui, então não entenda esse vídeo como uma recomendação de investimento, nem como uma opinião da própria corretora em si, porque nós estamos falando de algo que é especulativo, a gente está falando de um processo de futurologia, né, entendendo ali aonde o Bitcoin pode chegar e quanto que a gente pode fazer de dinheiro nesse mercado. Então bora pro vídeo. Pessoal, já fiz uma análise muito interessante no meu canal Cripto Rico, falando sobre o potencial do Bitcoin, comparando com ouro, comparando com bonds, comparando com real estate, ações americanas, e a gente vai fazer um overview de todos esses conceitos e no final vou compartilhar uma análise bem interessante da Cathie Wood, que é a gestora da ARK Invest, que foi uma das gestoras, né, que defenderam o Bitcoin ali, e a ARK Invest também é uma das que oferece o ETF de Bitcoin. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é o seguinte: a gente tem um ativo que é extremamente escasso, que é o Bitcoin, e tem algo que não é escasso, que é o dólar, que é o real brasileiro. Então, aquilo que é escasso, ele tende a se valorizar aquilo que não é escasso. Tanto que a gente pode ver de forma muito clara a diferença de valor entre o ouro e a areia. Por que a areia vale bem menos, né? O quilo de areia vale bem menos do que o quilo de ouro? Porque o ouro tem uma quantidade menor, e a areia tem uma quantidade muito maior, ela é muito mais disponível, qualquer pessoa pode ir ali em qualquer lote de casa, assim, que estiver em construção, pegar um pouquinho de areia, que ninguém vai fazer falta. Se você ir no banco e tentar pegar um pouquinho de ouro, certamente vai dar muito problema. Então, nesse primeiro conceito, nós já entendemos ali o que a escassez faz com o preço. Agora eu vou compartilhar com vocês um gráfico mostrando a diferença de escassez, que é esse mesmo conceito que a gente está falando, do Bitcoin com o dinheiro global. Se a gente for olhar aqui há 10 anos atrás, a gente consegue ver que existia uma quantidade de dinheiro, né, que é o global market, né, a gente está falando de o dinheiro que existe no mundo, né, o M2, a gente tem visto uma expansão monetária ao longo do tempo. O que isso significa, né? Nós temos visto mais dinheiro sendo disponibilizado na economia e não vemos essa mesma curva no Bitcoin. Ele permanece bem mais flat enquanto a gente tem uma expansão da base monetária global bem vertiginosa, principalmente a partir de 2020, que a gente teve ali uma pandemia global que acabou levando os governos ali a imprimirem toneladas e toneladas de dinheiro. E se a gente parar para analisar que de tempos em tempos a gente tem uma crise global, a gente pode entender que esse processo do governo tentar recuperar, os bancos centrais tentarem recuperar a economia, colocando mais dinheiro em circulação, pode ser algo que deve acontecer novamente. E para recuperar a economia, esses governos, os bancos centrais, eles jorram bastante dinheiro no mercado. Só os Estados Unidos, nessa crise, imprimiu muito mais dinheiro, né? Se a gente olha que interessante essa reportagem. Os Estados Unidos imprimiu mais dólares em um mês do que nos últimos 200 anos, né? Dos últimos 2 séculos. Então a gente entende que existiu realmente uma grande disponibilização de dinheiro, voltando para o gráfico aqui, que mostra para a gente que esse é um processo para recuperar a economia, é necessário. E com isso, ativos escassos, eles acabam sendo beneficiados, porque não é que as coisas tenham aumentado, né? Se você for na padaria e pensar que há 10 anos atrás um pãozinho era 20 centavos e hoje é R$1, você pode pensar, nossa, o pão valorizou, mas na verdade não é o pão que valorizou, né? O dinheiro que se tornou menos escasso, se tornou mais abundante, gerando uma valorização de ativos mais escassos, que no caso é o pão. Para você tomar um café da manhã está ficando cada vez mais caro, justamente por conta desse aumento de preços que a gente tem, aumento de valores
disponíveis, né, que é essa expansão dessa base monetária, que é esse M2 que eu mostrei para vocês, impactando o preço de todas as coisas. Então já entendemos esse ponto que Bitcoin é superior à moeda estatal. O próximo ponto que eu quero mostrar para vocês é mais polêmico ainda do que o tema desse vídeo, que é justamente o modelo Stock to Flow, que vai falar justamente ali de fluxo de oferta e demanda. A gente até falou sobre isso na live, eu e Gabriel, na semana passada. É bem interessante esse modelo, eu já acho mais interessante, o Gabriel já não acha mais tão interessante, mas o que eu quero mostrar para vocês é o conceito, quanto que o Bitcoin deveria valer frente ao quanto que ele está, né, o preço de tela ali do mercado. Se a gente olha nos ciclos anteriores, todo o halving que aconteceu, o modelinho de preço, ele ultrapassou o modelo Stock to Flow, que é essa linha cinza aqui, ele ultrapassa sempre um pouco, a gente tem sempre um pico após os halvings. E agora, o preço do Bitcoin ele está bem abaixo do modelo Stock to Flow. O que isso traz para a gente? Né? Por que é tão interessante nesse sentido? Tem um modelo que nos últimos 14 anos tem sido extremamente assertivo, mas que nesse ciclo específico não está tão assertivo. Né? A gente voltando aqui para a tela, consegue ver justamente, olha só, a diferença de preço entre a linha do modelo Stock to Flow e o preço do Bitcoin. Só que esse modelo ele fala justamente de oferta e demanda. Se a gente está falando que o modelo Stock to Flow, do conceito do modelo, está falando que o preço do Bitcoin deveria estar maior, significa que a relação de oferta e demanda não condiz com o preço que nós temos atualmente. Isso pode ser muito influenciado pela própria aprovação do ETF de Bitcoin, que as empresas começaram a comprar Bitcoin como se não houvesse amanhã, BlackRock comprando Bitcoin como se não houvesse amanhã, ARK Invest comprando Bitcoin, várias empresas, MicroStrategy, MicroStrategy comprando Bitcoin como se não houvesse amanhã. Então esses institucionais comprando Bitcoin estão varrendo toda a liquidez, toda a oferta disponível no mercado, deixando essa discrepância no modelo Stock to Flow, que se a gente fosse olhar exatamente o modelo de preço, o modelo de custo, de oferta e demanda, com base nesse modelo, o Bitcoin já teria que ter ultrapassado há muito tempo 100 mil dólares. É isso mesmo que você entendeu. Então, no modelo atual, na data atual, onde o preço está ali próximo aos 60 mil, o Bitcoin, considerando oferta e demanda, já teria que bater ali mais, deixa eu ver aqui certinho, mais de 200 mil dólares. Olha só que interessante. E agora eu vou te mostrar mais um ponto que corrobora com a nossa análise nesse primeiro momento, que é o preço do Bitcoin frente aos outros ativos globais, né? Esse preço está desatualizado aqui, mas só para vocês entenderem a ideia, o Bitcoin já passou a prata, mas eu quero que vocês entendam a relação do ouro com o Bitcoin. O ouro é o ativo de maior market cap global, ali ultrapassando os 13 trilhões de dólares, e o Bitcoin ainda não chegou a 2 trilhões de dólares. Então a gente tem uma relação praticamente de 1 para 10, 1 para 9 desses dois ativos. E quando nós tivemos o movimento de ETF do ouro, para você comprar ouro e comercializar o ouro, você teria que carregar o ouro fisicamente, ir no Ourives para ir fazer essa avaliação daquele ouro específico. É o Ourives que fala? Agora eu tô na dúvida, quem que mexe com ouro? Deixa aqui nos comentários se eu errei o nome, mas vamos considerar que é o Ourives. Imagina, deixa eu até pesquisar aqui, que eu vou ver se eu não vou passar essa vergonha e ficar falando errado o tempo todo, não. O Ourives é um profissional versátil que lida com a criação e venda de objetos em prata. Acertei. Então, se um Ourives vai lá e avalia o seu ouro e te paga em real, olha só, você tem que ir até o local, carregar aquela quantidade de ouro. Vocês já viram como é que é transportar ouro de um local para o outro? É terrível, pessoal. É caminhão ali, é batedor na frente e atrás. Quando se cria um ETF, se facilita a negociação, porque você negocia ouro como se negocia uma ação, como se negocia uma criptomoeda, por exemplo. Facilita o acesso àquele investimento. Criamos o ETF de Bitcoin. O que isso faz? Facilita as empresas, aquele
cara que tá cheio de Itaúsa, tá cheio de IB, tá cheio de Americanas, cheio de grana lá na poupança. Falou assim, vou começar a comprar um pouquinho de Bitcoin, porque meu netinho falou que Bitcoin é bom. Aí ele consegue comprar Bitcoin sem guardar 12 palavras-chave, na própria corretora que ele utiliza, ali no próprio bancão que ele utiliza, já vai ter ali um instrumento para ele poder comercializar o Bitcoin. Isso democratiza, num certo sentido, o investimento, né? O ativo ele fica mais acessível a uma maior classe de pessoas. Isso é interessante. Quando isso aconteceu com o ouro, e voltando aqui para o gráfico, nós vimos um crescimento do ouro de 10 vezes. E guarda esse número, 10 vezes o valor de mercado do ouro ali para meados do ano 2000, quando o ETF de ouro foi aprovado. O ETF de Bitcoin, galera, acabou de ser aprovado. Foi aprovado, nem tem nem 6 meses direito. A gente tem ETF de Bitcoin e o preço do Bitcoin está qual valor hoje? 60 mil dólares. Então o que a gente mais tem é upside em cima desse ativo do nosso precioso, que é o Bitcoin ali, porque ele é escasso, ninguém pode ir lá imprimir mais Bitcoin. O que existe é 21 milhões que vai ter até 2149 e acabou. Novos Bitcoins não vão ser mais minerados, então a gente tem uma oferta limitada. Isso vai fazer o Bitcoin subir cada vez mais valorizado frente a todos os ativos globais. Então vamos lá, né? Partindo para o final desse vídeo, a gente já entendeu o que é escassez, a gente já entendeu o potencial do Bitcoin frente a todo o mercado. Então, se a gente vem aqui e vê o Bitcoin perto de todos os outros ativos globais, toda essa riqueza que existe no mundo, 900 trilhões. O Bitcoin é 1 trilhão, galera. 1 trilhão só perto de 900 trilhões. A gente tem muito valor a capturar de todas essas classes de investimento. É inegável olhando essa imagem e não entender o potencial do mercado que nós estamos inserindo. Então, pelo amor de Deus, separe o seu Pix todo mês, abre a sua conta aqui na Coinet, o link vai estar aqui na descrição do vídeo e comece a investir em Bitcoin. Obviamente isso aqui não é uma recomendação de investimento, mas eu acredito tanto nesse mercado que eu tenho migrado toda a minha vida, todas as minhas reservas financeiras para esse mercado, justamente acreditando de forma skin in the game que a gente está, o Bitcoin, a gente está falando ali do principal e da maior criação financeira do século e que não existe nada parecido com ele que nós possamos investir. Então agora sim a gente vai para a análise da tia Cat, né, da Cat Rude. Ela trouxe para a gente aqui 3 cenários. Primeiro cenário, né, casos de uso do Bitcoin. Um cenário de bear market, um cenário base, um base case e um bull case dos casos de uso do Bitcoin. Então vamos lá, né? As corporações colocando o Bitcoin como tesouro, né? O Bitcoin como dinheiro, como equivalência ali, né, de caixa das empresas. Num cenário de bear market, as empresas não utilizariam. Num cenário médio, as empresas teriam 2,5% e num cenário de bull market, né, um bull case, teria 5% ali. E vai falando exatamente ali nos principais cenários, né? A gente tendo o Bitcoin como investimento institucional como 1%, 2,5%, 6,5%. Os próprios países, né, os próprios bancos centrais dos países colocando o Bitcoin como moeda nacional. Então a gente teria aqui 0% no cenário de bear market, 1%, 5%. Então vocês entenderam a lógica desse gráfico aqui. Então, o Bitcoin em 2030, num pior cenário, segundo a visão dela, a gente teria ali o Bitcoin a 258 mil dólares por unidade, num base case, né? 682 mil dólares e num bull case, né? No cenário ideal, 1.480.000 dólares. Então a gente está falando ali de cenários do Bitcoin onde o pior cenário multiplicou ali em praticamente 5 vezes o valor do preço atual. Então é bem interessante nesse sentido, né? A gente está falando da revolução do século aqui, galera. Bitcoin, o Bit venceu, galera. Então, assim, o que a gente pode trazer aqui? Nesse cenário de base case, né, que a gente está falando ali,
dos 600 mil dólares, 682 mil dólares, em um cenário onde o dólar em 2030 não vai estar R$5. Não tem como estar R$5. Vai estar uns R$8 o dólar, vai estar R$10 o dólar. Então eu vou colocar ali uma média desse cenário, né? Eu vou colocar R$8 por dólar. A gente tem no Bitcoin a 682 mil dólares, R$8 que vai ser o valor do dólar. A gente vai ver Bitcoin a 5.462.000 reais por unidade. Meu Deus do céu. Então, para você ter R$1 milhão em Bitcoin, a gente teria que ter menos de 20% de Bitcoin para se tornar milionário em reais, obviamente, né? Nesse caso aqui, a gente precisaria de somente 0,18 bitcoins para se tornar milionário em 2030. E a gente está falando, gente, de 6 anos daqui para frente, 5, 6 anos. O Bitcoin vai existir daqui a 30, daqui a 40, daqui a 60 anos. Então, o melhor que você pode fazer hoje é o quê? Acumular Bitcoin para os seus filhos, acumular Bitcoin para as pessoas que você ama, para a sua família. Não existe essa opção, né, de se aposentar em INSS, isso não existe, isso não é uma realidade. Não nos pertence, nós precisamos de Bitcoin se nós queremos ter uma longevidade, se nós queremos ter uma vida digna, né? Eu vou colocar meu óculos amarelo aqui para falar com vocês. Se você não quer ser sodomizado pelo Estado, se você quer garantir um futuro para você e sua família, ame a Deus, cuide de sua família, compre Bitcoin. Um grande abraço e até a próxima.